Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Que honra, que alegria ter você aqui para tomarmos um café. Você gostaria de ficar e tomar uma xícara de café? Pegue o seu cafezinho, o seu chimarrão, o seu chazinho. Só não pode ser que nem a minha amiga Edilane, a minha mana, que tem aí me mandado a foto, né, de ali um cafezinho da tarde com bolo, coisa gorda. Não pode. Edilane, meninas, povo lindo que vai morar no céu, um cafezinho, sem açúcar, de hortelã, E bora lá, gente, se alimentar dessa palavra poderosa. Eu sei que este capítulo 10 de Levítico não é um capítulo fácil, né, gente, da gente meditar nele. Até porque o título dele, né, a morte de Nadab e Abiú, parece assim, né, que tudo estava indo tão bem, né, tudo estava seguindo de acordo com as ordens e o direcionamento do Senhor. E aqui a gente vê o negócio dando uma distorcida, né? Como que saindo dos trilhos. Então a gente vai aprender muita coisa aqui, né? Quando a gente para e reflete neste capítulo, a gente entende algumas coisas, que Deus é santo, que não deve se misturar o santo com o profano. A gente entende também, né? Fazendo um paralelo com algumas outras passagens que são fortes, né? Ali de Ananias e Safira. Também aquela situação do julgamento de Acã, se eu não me engano. Então a gente sabe que Deus, ele não muda. E aí eu te pergunto, né? Se Deus não muda, o que tem acontecido nos nossos dias? Quando as pessoas profanam as coisas sagradas, né? Nós vamos entender. Fica comigo até o término desse devocional. Tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que já é de casa, minha gratidão, o meu muito obrigado. É sempre bom estarmos conectados com a palavra. Então vamos orar, porque o que nós precisamos buscar constantemente, todos os dias, é ter uma mente consagrada a Deus. E como ter uma mente consagrada a Deus se eu não buscar intimidade com o Abba Pai? E se eu não buscar me alimentar da palavra? Não tem outro caminho, né? Para você consagrar a sua mente a Deus, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Senão, assuntos paralelos, assuntos intermediários e seculares vão bombardear a sua mente. Vão te deixar ansioso, vão te deixar ansiosa, vão te deixar aflito, vão te levar a perder o foco. Então, nós precisamos, né, ficar ali conectados com a palavra, né, para que a gente possa ali ser reavivado por essa palavra, transformados por essa palavra. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, te pedimos, clamamos a ti, Abba, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações, revela a nós o que há nas entrelinhas, é o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Eu declaro, nós declaramos, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor se revele a nós. Revela, Pai, a nós o que há nas entrelinhas. Fala que o Teu servo ouve, que a Tua serva ouve, que os Teus filhinhos e as Tuas filhinhas ouvem. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só o contexto bíblico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis
de Deus e por isso ele não aceitou a oferta deles. Há algumas Bíblias que falam que eles apresentaram fogo estranho, né? Só que nessa linguagem aqui da King James, né? 400 anos, King James atualizado, o que acontece aqui? Se a gente analisar o contexto, ficam alguns pontos aqui importantes. Primeiro, cada um pegou o seu queimador, né? O seu incensário. Então, o que quer dizer isso? A gente sabe que as coisas que eram utilizadas no templo eram do templo, ficavam no templo. Tudo foi feito com muito cuidado, com muita cautela. Tudo foi ali separado para o templo. Vocês lembram, né? Toda aquela preparação, as coisas de ouro, de prata e tudo ali muito, né? Com pessoas que foram levantadas com habilidades para fazer tudo da forma excelente que Deus queria que fosse. E assim ficou tudo na excelência, né? E aí eles fala aqui também, né? Puseram fogo e o apresentaram a Deus. Então eles puseram fogo. O que quer dizer, né? É o verbo pôr, né? Acredito que de pôr, colocar, eu ponho, tu pões, nós, enfim. Se a gente for aí para conjugação, né? A gente vai chegar lá no pretérito do imperfeito, do perfeito, do não sei o que lá. Enfim, eles colocaram o fogo. E o fogo, né? Quando as coisas estavam sendo apresentadas a Deus, era um fogo que a gente lembra lá que Deus que acendia aquele fogo, era um fogo que vinha da parte de Deus, não é um fogo qualquer, né? Que eu e você poder chegar, vamos bater uma pedra aqui, vamos fazer um fogo aqui para Deus, né? Não era isso. Então, assim, né? Até eu peço perdão se as minhas palavras talvez soam como mal colocadas diante da seriedade do contexto, porque, sinceramente, eu não quero usar termos muito teológicos, até porque eu não tenho teologia e não posso aprofundar tanto no assunto. Mas o que eu entendo de uma forma leiga, simplória, aplicável para mim, para você, que nós não podemos apresentar nada para Deus de qualquer jeito, que as coisas de Deus, elas são santas, né? Por mais que eu e você a gente queira fazer da nossa maneira, tudo bem. Eu posso fazer da minha maneira, você pode fazer da sua maneira. Nós podemos seguir. E provavelmente a gente não vai ser que nem Ananias e Safira fulminado ali naquele momento, né? Só que a gente morre espiritualmente, a gente caminha sem o Espírito Santo, a luz se apaga da gente, a presença, né? A presença vai e a gente fica... Uma pessoa sem a presença de Deus, gente, é muito triste, né? Sem a presença do Espírito Santo. Ela tá caminhando, ela tá fazendo, parece que Deus tá com ela, mas mais cedo ou mais tarde a conta vem. Eu penso assim, eu entendo assim. Eu já vi muitas pessoas que foram fazendo da sua maneira, da sua forma. Chega um momento que é um momento crucial. A conta chega. E aí no versículo 2, de repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão, então gente, eles morreram, né? Disse então Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou quando disse, né? Aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puseram pelas
túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus netos e a seus filhos, Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os vossos cabelos e não rasguei as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também. E a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que fostes ordenados com bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhes ordenara. Eles não podiam guardar o luto, né? Viver aquele luto. E não podiam se misturar com aquilo tudo, porque eles eram separados, eram consagrados a Deus. Tanto é que quando nós vemos Jesus, né, envolvido, né, naquelas questões, principalmente ali de Lázaro, né? Lázaro vem para fora e tal. As pessoas, né, têm uma concepção errônea disso, achando que Jesus, ele quebrou um mandamento de Deus, né? Ele acabou, que não é um mandamento, né? Mas quebrou uma direção do Senhor, como se ele tivesse feito errado. Mas Jesus, ele estava agindo em situações, né, como o próprio Deus agiria. Ele estava ali como Cristo, como Jesus, como homem, mas a autoridade que estava sobre a vida dele, a autoridade de Deus. Então ele poderia, né, como Deus, intervir nessa situação de morte, estar nesse envolvimento dessa questão de luto. Parece um pouco complexo e parece até uma heresia da minha parte, mas o que acontece? Fato é que Jesus, ele não falhou em nada, não pecou em nada. Então, para tudo que Jesus fez aqui, há uma justificativa coerente para a gente entender que ele, de fato, venceu e venceu com êxito, sem se contaminar com nada. E algo que o Espírito Santo de Deus tocou meu coração aqui agora, que eu não tinha, né, parado para pensar nisso, foi o seguinte: eles pecaram com a questão do fogo e eles morreram, né, ali. O fogo os consumiu, né? Veio uma labareda de fogo. E na maioria das vezes o ser humano, ele cai e ele morre com aquilo que ele peca, né? Então, assim, eles pecaram com o fogo e o fogo, né, levou eles à morte. Então, aqui, quando a gente fala que o salário do pecado é a morte, isso daqui fica muito claro para mim. Eles poderiam ter morrido de outra forma, sim ou não, né? Eles poderiam ter sofrido um infarto ali mesmo. Poderia ter sido de outra forma, mas por que não foi? Porque quando você vê que o que acontece com Ananias e Safira, eles têm um mal súbito ali, morrem ali. Mas não fala que veio uma labareda e os consumiu. Não, eles simplesmente morreram, né? E aqui não, aqui é bem específico, uma labareda. Então quer dizer, se você peca, aquele pecado seu vem 7 vezes mais e te consome. Quando você não leva as coisas de Deus com seriedade. O pecado, ele é perigoso, irmãos. Ele é perigoso. Às vezes você pensa assim, mas é só um foguinho. Só vou fazer um foguinho aqui, só um negocinho de nada. E esse negocinho de nada que você sabe, mas é só isso. Não é só isso, gente. Não é só isso, né? A gente só tem uma vida só para viver. E se a gente não se policiar, a gente vai ali patinar na vida. Vai ficar ali, ó, patinando, andando sem sair do lugar. Em erros recorrentes. Então a gente precisa vencer, né? Sozinhos não conseguimos, mas com Jesus nós vencemos. E daí, versículo 8.
Depois o Senhor falou a Arão e orientou-o: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho, nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: tomai a oblação, a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado, é a parte estabelecida para ti e para teus filhos, das oferendas queimadas ao Senhor. Assim, pois, me foi ordenado o peito ritualmente movido e a coxa ofertada. Tu tens filhos e tuas filhas. Tu, teus filhos e tuas filhas, contigo, podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem a ti e a teus descendentes contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois, olha só, Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante do Senhor. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devieis comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e essas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Então, é interessante o seguinte, que agora aqui, né, Arão, ele não tá defendendo os filhos, o erro dos filhos que ficaram. Ele tá justificando, porque de verdade, ele como pai, ele não queria que os seus filhos morressem, né? Ele queria preservar a vida dos filhos. Então aqui eu vejo, né, o temor deles e o cuidado para não pecar, para não, né, errar diante do Senhor. Nós vamos ver muitas coisas daqui para frente, mas de tudo, o que fica para mim nesse capítulo é o seguinte: não misturar o santo com o profano, né? E isso trazendo para uma linguagem assim bem simples e aplicável para a minha vida e para a sua vida, é a gente discernir discernir com responsabilidade o puro do impuro, ou seja, o certo do errado, né? É a gente discernir, gente. Uai, você não sabe discernir o certo do errado? Você não sabe o que é bom para você, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Então a gente precisa discernir, poxa, isso daqui não vai ser legal para mim, isso aqui eu não vou. Ah, isso daqui eu posso ir que eu não vou me contaminar.
Então, é a gente ter cautela diariamente, gente. É viver um dia de cada vez. Não dá pra gente tomar uma atitude e levar uma situação, uma circunstância a ferro e fogo, achando que aquilo vai ser uma constante até a gente morrer, que não vai. O mundo tá girando, né? As pessoas, elas estão em constante mudança, as pessoas amadurecem, as pessoas, elas crescem, as pessoas, elas caem, elas levantam, e a gente também faz parte da vida. Mas, né, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu preciso ter clareza do puro, do impuro, do certo, do errado. Fique atenta, fique atento. Será que falar sobre isso é certo? Será que comentar sobre certo assunto é bom para você? Será que você não tá se posicionando em coisas que não vai ser nada favorável para sua vida? Tem coisas que não compensa, tem coisas que a gente tá se envolvendo e comprando até brigas de pessoas e nos metendo em coisas que... Gente, a gente precisa ter muita cautela. É preciso aprender a viver, né? Quanto antes, melhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de podermos meditar e aprender com este capítulo forte. Ah, Senhor, que nós possamos discernir o certo do errado, o puro do profano, que a gente não se corrompa e que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, blindado em nome de Jesus. Blinda a nossa mente, o nosso coração, sê conosco. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande. Shalom, 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 shalom.